Alô, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento, já estamos em abril, né? Quarto mês do ano. Então, a terça parte do ano já se foi. E o negócio todo agora é a gente, que não conseguiu fazer nesses primeiros 4 meses do ano, ou 3 meses, que terminou em março, vamos ver se construímos agora, né? Porque sempre é tempo de reiniciar, de se retransformar, se repaginar. Que os desafios estão aí, e os desafios estão aí para serem, em primeiro lugar, aceitos e desafiados e vencidos. Então, esse é o grande negócio. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento começa sempre, claro, com o espaço reservado ao Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Parabéns, aí, grande sucesso, né, do espaço aqui, né? Estamos conversando com os profissionais, com os alunos e estamos tentando transmitir alguns conhecimentos que a gente sabe. Que modéstia, transmitindo alguns conhecimentos. Agora tem uma coisa, Salésio, interessante, essa interação que existe nesse espaço aqui, no programa de modo geral, mas nesse espaço com o mundo da contabilidade. Por exemplo, aqui, ó, caro professor, um telespectador. Há algum tempo, em função de haver errado uma simples questão, não fui classificado para ocupar o cargo de contador. Ponto. A pergunta era, você pode creditar uma conta de despesa? Aí ele diz assim, como trabalho em processamento contábil, respondi sim à questão, pelo fato de creditar despesa ao cobrar do funcionário o INSS e o Vale Transporte. E aí ele coloca o seguinte, ó, como o senhor afirmou que não existe diferença entre a prática e a teoria, o senhor poderia nos dizer se podemos creditar uma despesa? E aí? Interessante a pergunta, mas o colega tem que entender que efetivamente é exatamente isso que eu afirmei. Teoria e prática estão de mão juntas, de mão atada, elas caminham na mesma direção. Quando se diz que 2 mais 2 é 4, tem que dar 4. Se der 5, alguma coisa está errada, ou a teoria ou a execução. Uhum. Quando se diz que débito é aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos ou é uma despesa ou é um ativo, existe uma teoria por trás que sustenta isso. Qual é a teoria? É muito simples. Ativo é tudo aquilo que você tem e que tem liquidez. Despesa é aquilo que você tem e que não tem liquidez. Ora, tudo aquilo que você tem, você adquire de alguma forma. E esta forma, como você adquiriu aquilo que você tem, é representado pelo crédito. É por isso que os créditos são as nossas obrigações, ou aquilo que não gera obrigações. O que gera obrigações é o passivo, o que não gera obrigações é a receita. Então, você disse o seguinte, me pergunta se eu posso creditar uma conta de despesa. Vejam só, o que é crédito? Ter coisa através de. Eu tenho algo através de alguma coisa. Ora, despesa tem liquidez? Se não tem liquidez, significa dizer o quê? Que você não pode transformar em dinheiro, que você não pode transferir a terceiro aquilo que você tem, diferentemente do ativo. O ativo tem liquidez, então você pode realizar. O que é crédito? Ter coisas através de. Ou seja, então eu posso creditar o ativo porque através do ativo eu adquiro coisas. Eu posso debitar uma conta de passivo, porque através do passivo eu posso obter coisas. Ou seja, de que forma eu obtenho coisa através do passivo? Pagando as dívidas. Como é que eu consigo adquirir coisas através do ativo? Vendendo o meu ativo. Agora, se despesa não tem liquidez, como é que você vai vender uma despesa? Como é que você vai realizar uma despesa? Então, você não pode creditar despesa porque você não pode adquirir coisas através de despesas. Veja só, você diz o seguinte, mas eu respondi sim porque trabalho em contabilidade e na minha contabilidade eu credito Vale Transporte e credito o INPS que eu cobro do funcionário.
Olha só, você compra o Vale Transporte. Então, você tem o Vale Transporte. Esse Vale Transporte o que é? É um ativo ou uma despesa? Então, você vai dizer, não, é um ativo porque eu posso vender o Vale Transporte. Então, é um ativo. Ora, no momento que eu adquiro 100 de Vale Transporte, o que é que você faz com esse Vale Transporte? Você transfere parte para o seu funcionário não cobrando nada. E outra parte você transfere para o funcionário cobrando alguma coisa. Então, aquilo que você transfere para o seu funcionário cobrando alguma coisa, o que é que aconteceu? Você realizou o seu ativo. Aquilo que você transferiu para o seu empregado, não cobrando dele recurso, o que foi que você fez? Transferiu do ativo para a despesa, transformou em despesa. Só que você, lá no seu processamento, para facilitar a classificação, você registrou a sua aquisição do Vale Transporte como despesa os 100%. Você chegou, comprou 100 de Vale Transporte, não se deu conta que parte você ia cobrar do funcionário, ou seja, parte seria ativo e a outra parte é despesa. Você lançou integralmente os 100 em despesa. Ora, como você lançou errado, o que é que você fez? Corrigiu o lançamento. O que é a correção do lançamento? É tirar da despesa aquilo que tu cobrou do empregado. Não é que aquilo que você tirou da despesa corrigindo o lançamento é um crédito. Não, não é crédito. Você simplesmente retificou o lançamento porque lançou 100% em despesa e não era o 100% como despesa, mas sim somente parte, porque a outra parte você cobrou do funcionário. A mesma coisa acontece com a Previdência Social. Se você cobra do funcionário valores da Previdência Social, o que você cobrou, o dinheiro é seu? Aquele crédito não lhe gera uma obrigação? Sim, então aquele crédito era um passivo. Você, como quis facilidade no registro, lançou integralmente como despesa a guia da Previdência Social, só porque se deu conta, não, mas parte daquele gasto que eu tive com a Previdência, quem pagou foi o empregado. Ora, se foi o empregado que pagou, eu não poderia lançar 100% como despesa. Eu tinha que aquela parte que o empregado contribuiu, eu tinha que lançar como crédito passivo, porque eu tenho que devolver a Previdência Social. Você entendeu, então, que quando eu credito despesa, eu estou simplesmente retificando um lançamento errado que o profissional fez. Eu estou simplesmente corrigindo algo que não deveria ter sido feito. Entendeu? É isso que você não pode creditar uma conta de despesa, porque despesa são coisas que você tem e que não tem liquidez. Se não tem liquidez, você não pode adquirir coisas através das despesas. É por isso que você não pode creditar uma despesa. Muito bem. Aliás, esse tipo de ensinamento que o mestre, o professor Salésio traz aqui, é importante porque o propósito do programa é justamente fazer com que as empresas sejam cada vez mais fortes, cada vez mais sustentáveis. E ela começa a ser forte e sustentável, pode prosperar a partir de uma boa contabilidade. Muito obrigado, parabéns, sucesso cada vez mais. Muito obrigado, estamos aí toda semana presente para responder ao seu questionamento. Você, por favor, mande os questionamentos que nós teremos o maior prazer em responder neste programa. Nesse espaço também do programa Conversando sobre Contabilidade. Olá! Nenhuma sociedade certamente pode florescer e se tornar feliz se uma grande proporção de seus membros for pobre e miserável. A observação é de Adam Smith, famoso economista inglês, que ajudou a criar a economia liberal de mercado. Viemos a este mundo não para passar fome e viver na miséria, mas para prosperar. Não tenha reservas religiosas em buscar a riqueza, ganhar dinheiro, progredir e prosperar. Isso é de Deus? Sim. O Estado existe para oportunizar as chances iguais para todos, mas não para assumir o que é sua função. Então, mãos à obra. Qualifique-se, vá à luta porque Deus te deu todo o potencial para ser rico e ter prosperidade em todas as áreas da tua vida. Acredite. Boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço, querido. Estou aqui de volta em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Silvio, primeiramente, cumprimentos pelas modificações, pelas melhorias no programa Economia e Desenvolvimento. Um grande abraço para você. Eu sei que você é um grande batalhador para que este programa possa cada vez conquistar mais gente, mais telespectadores, não é? É muito bom que a gente possa estar falando para um número maior de pessoas, e é isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas, olha só, Silvio, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele falou mais uma vez algo que deve servir de alerta para todos nós brasileiros. Ele disse que a Previdência está falida, quer dizer, está quebrada. Significa que, se nós não fizermos a reforma da Previdência como precisamos fazer, o que vai acontecer é que daqui a pouquinho você vai esperar receber lá no final do mês aqueles trocadinhos que vêm e não vão chegar os trocadinhos. E acontece que aqueles trocadinhos no final do mês, que é a sua aposentadoria, é responsável pela sobrevivência de cada um. Eu também recebo meus trocadinhos no final do mês, eu também sou aposentado pelo INSS, também recebo meus trocadinhos no final do mês. Mas, se não acontecer a reforma da Previdência, tudo isso vai ser colocado também em risco, não é? E simplesmente porque tem um pessoal aí da esquerda, aquele pessoal que quebrou o país, não é? Zé Dirceu, o pessoal do Lula, todas essas pessoas, não é, vinculadas aos partidos de esquerda. Eles quebraram o país, roubaram muito do país e agora eles não querem que haja nenhuma reforma porque eles querem que o país continue quebrando. Mas isso é muito ruim, não é? Então, o filho do Zé Dirceu, um cara lá que é deputado e que se chama Zeca Dirceu, ou pelo menos se intitula Zeca Dirceu, esse cara chamou o Paulo Guedes num desrespeito muito grande para um ministro que foi lá para prestar esclarecimentos, para responder perguntas, de tchutchuca. Ah, você é tigrão quando está tratando com tais pessoas e é tchutchuca quando está tratando lá com os outros lá. E aí o Paulo Guedes deu uma resposta realmente que nos orgulhou muito. Por que vocês, em todos os 18 anos que estiveram no poder, não fizeram as reformas que precisavam ser feitas, não é? Não cobraram impostos dos mais ricos como precisava ser cobrado. Nada disso foi feito, não é? E agora eles querem fazer com que esse governo atual, em 3 meses, possa dar a resposta que eles não deram em 18 anos. Mas, se Deus quiser, essa reforma da Previdência ela vai caminhar, ela vai ser aprovada, é claro, com modificações, tudo, mas viabilizando que nós, aposentados, possamos continuar recebendo os nossos trocadinhos lá no final do mês, não é? É tudo que se quer. Aqui em Porto Alegre, olha só aqui em Porto Alegre, os taxistas estão reivindicando uma coisa que vai servir muito para eles. E eu acho que não vai prejudicar nada a população. Eles são hoje permissionários. Como permissionários, eles não podem, de forma nenhuma, venderem os seus veículos. Eles têm, como taxistas, não é? Eles podem sair do serviço de táxi, mas como taxistas, eles não podem vender os seus veículos.
Mas eles querem passar para uma categoria de autorizados. Como autorizados, aí eles passam realmente a uma nova categoria. Eles não seriam mais permissionários do serviço público. E como permissionários, eles estão sujeitos à legislação federal, não é? Que os limita nos seus direitos, e se ele quiser sair da função de taxista, repassar para outro, ele pode repassar, não é? Ele poderia repassar, mas como permissionário ele não consegue, porque a legislação ela não permite. Mas como autorizado, aí ele fica com maior liberdade para fazer todo o jogo que precisa fazer. Porque acontece que os aplicativos, quando eles chegaram aqui, eles acabaram quebrando os taxistas, acabaram quebrando também parte do transporte coletivo, parte de lotações, e precisa tudo isso ser consertado. O poder público municipal tem que agir de uma forma firme para fazer com que todos esses segmentos possam estar atuando sem nenhum problema maior. Era isso, Silvio. Falei aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para a Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inácio Auditores e Consultores, mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E Cooperpoa, crédito cooperativo para municipários, agora a sede própria na Alberto Bins 325, nono andar, fone 3284-2600, empréstimos aos associados e consultoria jurídica gratuita. Vocês estão vendo aí agora que nós estamos num novo esquema aqui de bancada, né? A nossa bancada agora está diferente, um novo momento do nosso Economia e Desenvolvimento. Vai ficar mais funcional e tal, aqui temos nossos convidados, bater o papo sobre esses assuntos importantes, né, que interessam a todos nós, economia, política, sociedade, todas aquelas coisas, assuntos importantes que nós gostamos sempre de tratar, gostamos de passar para vocês informações, conteúdo e tal. Bom, e junto com esta bancada veio o Vilmar Govinatsky. Vilmar, prazer em tê-lo aqui no programa, prazer, né? Trouxe nas costas dessa bancada aí. Vilmar, que é um grande parceiro, grande amigo nosso, que a partir de agora está aqui também conosco, parceriando neste programa, e tenho certeza que a vida do Vilmar vai trazer muito conteúdo, vai agregar muito valor para nós, porque a nossa intenção é justamente para vocês fazer o de melhor, mostrar para vocês aquilo que é os caminhos, né, da sociedade, da política, da economia, esclarecer assuntos e trazer muita informação, não é, Govinatsky? E a gente está justamente desse convite aqui com um enorme prazer, conversando com os nossos convidados, conversando, né, com os telespectadores e com a coordenação aqui do nosso amigo, âncora e grande coordenador, Silvio Lopes. Nós vamos realmente dar uma dinâmica maior, com certeza, porque o grupo, então, sendo maior, automaticamente as ideias fluem melhores, né? E com isso a gente traz mais informação e traz realmente, assim, mais possibilidades do público a interagir conosco. Que legal. Então, seja bem-vindo, Vilmar. Eu acho Obrigado. que tem grandes coisas que nós já estamos tratando, né, para aperfeiçoar melhor ainda o programa. Nós temos uma audiência muito grande na região metropolitana de Porto Alegre, pela rede comunitária de televisão e também no Litoral Norte. Mas vem novidades aí, tem um novo projeto interessante que nós vamos levar avante e eu acho que vai ser importante. Bom, também aqui está conosco o Michel Soares. Michel, prazer em tê-lo aqui, Michel. Prazer é nosso todo meu. Comentarista, né, o advogado e tal, que é especializado mais nessa área da Previdência Social. E esse é um grande assunto, né, Michel? Mas vai andar essa proposta ou não? Claro, Silvio, primeiramente eu não gostaria de deixar passar, parabenizar pelo programa, pela bancada, sistemática muito boa, e eu acho que agregará o programa e os telespectadores é que vão ganhar com esse enriquecimento nas informações. Sim, essa questão da Previdência, Silvio, o que ocorre? Agora está em fase de discussão. E tem um grande entrave na reforma da Previdência agora na Câmara dos Deputados. E constitucionalmente, né, ela é defensora e também olha para o povo. E qual é o maior empecilho para o avanço dessa reforma da Previdência? É a questão da aposentadoria, a reforma da aposentadoria para os contribuintes rurais, né, que é aquele que trabalha sob a economia familiar, que trabalha com a terra, na lida da terra, aquele povo que é mais humilde e trabalha com a agricultura familiar. E também o BPC, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, né, que atinge os idosos e aquelas pessoas que estão com deficiência física. Idosos a partir de que idade esse BPC?
Hoje, Silvio, vigente está a questão do idoso com 65 anos, homem ou mulher. Ele é um benefício assistencial, mas ele é gerido e administrado pela Previdência Social. Quer dizer, ele não exige contribuição, basta que aquele que vai solicitar o benefício tenha implementado as duas condições: idade, 65 anos, homem ou mulher, e a condição jurídica de miserabilidade econômica. Não tem renda nenhuma. Não pode ter renda ou outro benefício para poder se sustentar. Para sobreviver no limite, né? No limite, isso mesmo. Também, Silvio, a questão da deficiência. O que é o BPC, o LOAS, para o deficiente? Aquele que tem alguma enfermidade, alguma deficiência por um prolongado tempo. Não é um problema de coluna, não é um problema de joelho que vai conseguir esse benefício. É aquele que tenha aquele que tenha de forma robusta e comprovada a sua dependência, a sua impossibilidade de trabalho. Por exemplo, tenha problema de locomoção, problema audiovisual, problema auditivo, que não possa trabalhar. Esse é o beneficiário do benefício LOAS deficiente. E este problema de deficiência tem que ser passado por perícia do INSS? Quem é que vai comprovar que a pessoa tem essa deficiência, Michel? Perfeitamente, bem lembrado. Quando pleitear o benefício previdenciário junto ao INSS, o segurado tem que levar as condições, provando as condições de miserabilidade e também as condições com impossibilidade de trabalho. Aí tem que levar documentos, exames médicos, laudos médicos particulares ou da rede do SUS, e também ele obrigatoriamente irá passar por uma perícia médica, aí feito por perícia do INSS. Lembrando que, indeferido esse benefício na via administrativa, junto à autarquia federal, também esse segurado pode pleitear esse benefício junto à Justiça Federal, que aí ele ajuiza uma ação pleiteando aí a concessão desse benefício. Pela experiência que tu tens, claro que nós vamos falar uma coisa assim que é alguma coisa que está fora dos nossos limites, digamos assim, até de influir ou então de prever, né? Tu acha que como está a reforma da Previdência vinda do governo, ela não passa, ela vai sofrer alterações, mas vai ser votado até que ponto, até que dia, até que mês? Olha, a previsão otimista do governo, Silvio, era para até o primeiro semestre desse ano já ter tido essa votação. Mas eu acho que pelo andar da votação, acho que não vai ter. Qual é o entrave agora? É questão do BPC-LOAS, do BPC, Benefício de Prestação Continuada, onde hoje, para te conseguir esse benefício, nessas condições que eu lhe falei, o benefício ele é pago um salário mínimo mensal. Qual é o projeto do governo? É baixar de 65 para 60 anos de idade, mas aí o segurado não vai receber um salário mínimo, que é 998 hoje, seria R$400. E aí, para implementar a integralidade desse benefício, um salário mínimo, ele vai ter que esperar até os 70. Quer dizer, o governo ele trabalha com uma linha, com um espaço-tempo de 10 anos para ter a integralidade desse benefício. É aí que a bancada dos deputados aqui se insurgiu e pensando no segurado de condições mais fragilizadas, é que ele sim está dando esse entrave e teve essa insurgência por parte dos deputados. E a nossa torcida é para que o Congresso Nacional seja mais responsável. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, e foi um circo armado pela oposição, e lamentavelmente com parlamentares gaúchos, Maria do Rosário, Paulo Pimenta e Henrique Fontana, mais o Zequinha Dirceu, filho daquele ladrão sem vergonha, José Dirceu, que devia estar preso, né, já condenado a não sei quantos anos de cadeia, que essa oposição seja mais responsável, que o próprio Lula e a Dilma sentiram a necessidade de fazer a reforma da Previdência, não fizeram porque são incompetentes, né? Porque até não queriam, no fundo não queriam, mas é fundamental, é necessária. O governo precisa fazer com que isso seja aprovado, porque não é para o bem do governo, não é para o governo Jair Bolsonaro, é para a sociedade. Esta é a questão da sociedade. Se nós não fizermos essa reforma da Previdência, o Brasil vai se tornar insolúvel, não vai ter dinheiro para pagar os atuais aposentados. Essa que é a realidade. Michel, obrigado pela tua presença aqui também. Prazer é todo grande meu abraço. E até a próxima. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, que alegria estar com vocês nesse espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. Hoje com o tema Abordagens para iniciantes na consultoria financeira. Um bate-papo rápido sobre revisão do planejamento financeiro dentro da gestão de patrimônio dos clientes. As perguntas para reflexão, hoje direcionada aos novos consultores financeiros e às novas consultoras financeiras. Se um cliente investidor estiver questionando ou com dúvida do tipo: será que eu estou aplicando e investindo o meu dinheiro de forma certa na situação que me encontro hoje? Pode até ser um motivo de ansiedade para alguns clientes investidores, mas para você, que é orientador ou consultor financeiro, isso é um sintoma para que você marque presença no cliente e proponha uma revisão financeira com ele. Como realizar uma revisão na carteira de investimentos? O consultor financeiro deve incentivar o cliente para observar, entender e analisar melhor como os investimentos dele se movimentam. E para que serve isso? Para saber se a carteira continua alinhada com os objetivos dele. Para quê? Para que o cliente não se desfaça de alguns investimentos sem te consultar. Qual a consequência disso? É o cliente resgatar um investimento que estaria com uma rentabilidade ruim e levar para a concorrência, por ter recebido uma nova orientação que não seja mais a tua. Por isso que a revisão financeira pode ser interessante também. Em que sentido? Ao tentar prever ou minimizar algumas perdas. De que forma? Por exemplo, no caso de propor uma migração de valor aplicado para um outro investimento dentro da mesma instituição. Claro, é necessário avaliar tudo com o cliente. É só isso? Não. É programar a agenda com o teu cliente investidor para uma análise periódica e em conjunto. E, na sequência, confirmar se a estratégia e a política de investimentos do cliente que ele está aceitando é a mesma que está dentro da velocidade, ou seja, do horizonte de tempo e dos planos e objetivos dele. E depois, é fazer com que o cliente olhe para a carteira de investimentos como um todo. Para quê? Para ter certeza que ela está alinhada com o perfil de risco do cliente também. E o resultado disso? Você vai ajudar o cliente a descobrir o momento para ele ajustar os investimentos mais arriscados, se ele possuir, é claro. De que forma? Por exemplo, reduzindo ou fazendo novos aportes. O mesmo vale para os produtos defensivos ou conservadores. O cliente e o consultor, sempre juntos. Para finalizar, eu vou mencionar aqui alguns acontecimentos que podem compor a revisão do planejamento financeiro que está dentro da gestão de patrimônio dos clientes investidores, desde que tenham sido mapeados ou diagnosticados por você, certo? Por exemplo, as mudanças de objetivos na vida do cliente. Quais são? Casamento, nascimento de filho ou filha, mudança de emprego ou desemprego, mudança de perfil de risco do investidor, que pode ser por idade, por experiência, novos planos, enfim, necessidade de resgates inesperados por acontecimentos imprevistos, lançamento de novos produtos, nova consultoria e atendimento digital mais tecnológico, ágil, mais moderno, via mobile, celular, ofertados pela concorrência, alteração no cenário econômico, desempenho do investimento, do produto. Bem, hoje nós ficamos por aqui. Mas atenção, vocês que se tornaram consultores, planejadores e orientadores financeiros recentemente, para ter mais êxito nas suas revisões financeiras com seus clientes, eu recomendo uma lição de casa. Qual é? Não deixe de acompanhar a performance dos produtos e de sempre mapear a vida financeira dos seus clientes e investidores. Penso ser ainda um pouco difícil qualquer aplicativo fazer o trabalho de um alfaiate, que é tirar as medidas olho no olho. E não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui o contador, empresário, consultor da empresa, Celso Arruda. Celso, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Silvio, mais uma vez. Tu parece o Daniel, né? Quem é o Daniel? Vive viajando por aí e tal, né? De vez em quando ele dá uma aterrissagem aqui e vem... que tem uma diferença, né? O Daniel viaja a lazer, eu viajo a trabalho. A trabalho, tá certo. Não, Daniel não precisa trabalhar, ele só viaja. Isso é uma coisa importante ressaltar.
Isso é uma grande diferença, é verdade. Quem tem, né? Quem eu viajo para pagar as contas, né? E ele não tem conta, ele viaja tranquilo. Não sabe onde botar dinheiro, esse é o grande problema desse cara. Né? E aí, a novidade? Olha, na verdade, a gente continua na expectativa, né, do novo governo, das mudanças, né? Por quê? Porque até eu tive semana passada atendendo um cliente no Uruguai, os caras perguntavam, o que mudou? Eu digo, olha, por enquanto a palavra brasileiro ainda é esperança. Não aconteceu nada de concreto. Mas a economia, de alguma maneira, os clientes que a gente atende aí no interior, no estado, fora do estado, eles estão com uma expectativa de uma retomada de crescimento. Lento e gradual, como diziam os nossos antigos presidentes militares. Mas eu acho que é uma expectativa de melhorar as coisas. Pelo menos parou aquela queda nossa, acho que deu uma parada, né, Silvio? A sangria parou também, né? Exatamente. Isso aí já ajuda, né, Vilmar? Ajuda bastante, não é? E eu penso também que essa questão da economia se movimentar pelo consumo, não é? Essa tabela do imposto de renda de retenção na fonte, eu não sei se ela está justa ou não. Em relação ao que é retido, principalmente dos assalariados. Isso tira o poder de compra das pessoas, não é? Na verdade, né, Vilmar, a gente vem acompanhando isso, tu levantaste um ponto muito importante. Nós estamos vivenciando um confisco fiscal de muito tempo. Porque a tabela de retenção na fonte, tocaste um ponto vital. E é para o assalariado, né? Porque os outros não sofrem isso. Ela vem sendo reajustada sistematicamente muito abaixo da inflação. Então, tivemos esse ano, por exemplo, GPM de 7,8 durante o ano e a tabela não foi reajustada. Então, mais gente está pagando imposto de renda só mantendo o mesmo salário. Então, na verdade, isso tocaste um ponto vital, né, Vilmar? Isso é um confisco fiscal muito grande sobre o assalariado. Isso é uma coisa muito séria, porque tu colocaste, vou repetir as tuas palavras, tira o poder de compra daquela pessoa que trabalha assalariadamente. Porque o empresário, o profissional liberal, eles têm empresas, tem maneira. No Brasil ainda não se tributa lucro, né? Então tem como estruturar um rendimento de maneira diferenciada, enquanto que o assalariado, aquele que recebe o seu salário, não tem como escapar. Esse ponto tocou, Vilmar, é fundamental e é vital para o assalariado. É uma questão importante, né, Celso, é a questão da retenção do imposto de renda, ou seja, onde vai aplicar o imposto, né? E é uma campanha aí da Assembleia Legislativa para que a gente possa deixar o imposto de renda aqui no Estado. Na verdade, né, Silvio, essa campanha já começou há bastante tempo. O sindicato da nossa categoria, que é o SESCOM, junto com o SESCOM da Serra Gaúcha, eles incorporou-se nessa campanha para que a gente consiga aplicar recursos na assistência social no Rio Grande do Sul, ficando aqui o dinheiro, e tem duas maneiras. Durante o ano, eu posso aplicar em entidades devidamente credenciadas, eu tenho que escolher a entidade, e aquele valor que eu destinei, que eu paguei para essa entidade, eu consigo reduzir até 6% do meu imposto devido. E agora, quem não fez isso, pode fazer, até entregando a sua declaração, destinando 3%, me permite, até eu trouxe aqui o nosso folheto lá do sindicato, 3% do imposto devido, recolhe dia 30 de abril, e destina para um fundo municipal. Então, cada município, isso é interessante, ele vai destinar esses recursos para empresas assistenciais, em vez de para aquela caixa preta da União, né? Te dar uma ideia, o ano passado foram arrecadados 25 milhões nessa campanha. Esse ano a projeção nossa serão 40 milhões. Dinheiro que fica aqui em prol das entidades beneficentes do nosso Estado. Então, só que uma questão, que a restrição que tem, é que só para aqueles declarantes que vão optar por recolher o imposto na contribuição completa. Quem usa o desconto padrão não pode usufruir disso, que é um absurdo, né? A Receita sempre tem essas coisas meio malucas, né? Mas é uma campanha muito interessante. O governo, a nossa ex-primeira-dama, a dona Maria Helena Sartori, participava muito dessa campanha. Ela fazia uma campanha muito grande, há bastante tempo lá com o SESCOM e os outros sindicatos, para que esse recurso fique aqui. E é muito simples. Às vezes as pessoas confundem um pouco o que eu vou pagar, o que eu estou pagando de imposto com a minha restrição. Não tem nada a ver. Mesmo que eu tenha restrição, eu estou pagando imposto. Eu só estou, como o Vilmar colocou, a retenção está acima do que eu deveria ter retido, então o governo me devolve. Então, se eu fizer minha declaração de imposto de renda e destinar 3%, eu vou lá, destino, recolho no DARF agora até 30 de abril, tranquilamente, uma guia separada, e esse valor que eu pago agora, se eu tenho restrição, ele volta para mim depois. Então, é uma coisa assim interessantíssima. Nós temos que partir para isso. Tu vê, 40 milhões vão ajudar entidades nossas do Estado
e nós não vai para aquele caixa preto da União, que ninguém sabe, né? Enquanto não acontecer essa reforma tributária e nem essa redistribuição do Pacto Federativo, né, Vilmar? Exatamente. Isso aí é que atrapalha, quer dizer, tu vê uma coisa, a justiça se faça. O último presidente a reajustar a tabela de imposto de renda foi o Lula, me parece que até no primeiro mandato dele, depois de lá para cá se congelou. Aí é um problema. Porque o Pacto Federativo é uma necessidade, é justamente, como você falou, Celso, a questão de ir para lá e não se sabe como vai voltar, se ficar aqui... Se vai voltar também. E se vai voltar também, né? Ficando aqui entidades que sabem fazer gestão e aplicam 100% desse recurso, é retorno imediato para a comunidade, com certeza. Perfeito. A comunidade agradece porque se vai para a União, dentro do conceito que lá tem caixa único, a gente sabe que, eu estava escutando hoje, que 92% da arrecadação federal está comprometida. Então, o governo vai ficar com 8% para investimentos, ele não vai ter condições. E vai para lá e fica na caixa preta e não volta. Então, nós, gaúchos, campanha muito bem-vinda, ela foi abraçada pela Assembleia Legislativa do Estado, várias entidades, a nossa lá, que é o nosso sindicato, que é o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, está inserido nessa campanha há muito tempo, já faz 5, 6 anos que estamos inseridos, para orientar e alertar os nossos colegas, meu do Vilmar, para que eles, ao fazer a declaração dos seus clientes, recomendem isso. Porque é um dinheiro que fica aqui será muito bem aplicado, enquanto que vai para Brasília, sabe. Qual é a expectativa, Celso, da reforma tributária? O governo mandou essa reforma da Previdência, está dando todo esse rolo e tal, né? E também tem essa reforma tributária para ser encaminhada. Tu acha o momento certo de fazer ou isso teria que ser um outro momento porque há uma efervescência grande e tal, há muita controvérsia, há muita discussão, né, com relação à reforma previdenciária? Tu achas que deve deixar para um segundo momento a reforma tributária, apesar da urgência dela, né? Na verdade, assim, né, Silvio, até por coincidência, ontem o secretário da Receita Federal foi ao Congresso e disse, não vai mexer em reforma tributária agora. Vai deixar primeiro aprovar a previdenciária e depois mexer na tributária. E até ele estabeleceu uns prazos, assim, para mudar um pouco a questão do Pacto Federativo, eles estimam em torno de 5 anos. E para mudar totalmente a legislação tributária, eles imaginam até 50 anos. Então, é para uma geração. Porque ela está muito arraigada nos órgãos, desde 88, a Constituição de 88, ela mudou muito, né? E aí ela mexeu muito, porque ela deu muita obrigação para o Estado e muita arrecadação para a União. Então, o Estado fica com segurança, com escola, e a arrecadação maior é da União. Então, eu entendo que essa reforma tributária ela é necessária, mas ela vai demorar um pouco mais para vir. E os municípios também sofreram muito com isso, porque o município, que é onde produz, onde faz a geração de riqueza, de emprego, de onde renda, a vida acontece. Onde a coisa acontece efetivamente, tem que estar com o chapéu na mão indo a Brasília, Perfeito. contando com o seu deputado da sua região. Quer dizer, isso aí é um entrave muito grande, é uma necessidade, mas bem colocada, e eu acho que é, de fato, de boa ponderação, de boa medida, vencer primeiro essa barreira da reforma da Previdência, para depois, então, tratar da reforma tributária. Mas é uma grande necessidade também. Eu também acho, né, Vilmar? Porque, na verdade, o que acontece? Nós sabemos que tem que mexer na estrutura arrecadatória da União. Só que eu entendo, eu sou muito crítico da máquina estatal. Enquanto a gente não mexer no tamanho da máquina do Estado, e aí eu falo União, Estado e município, nós não vamos conseguir pagar conta. É lógico, tem que mexer. A reforma tributária é necessária, a previdenciária mais urgente ainda, tá? Mas eu acho que o tamanho do Estado no Brasil é muito grande. Uma vez eu vi uma frase de um amigo meu que disse, o grande problema do Brasil, quem não sabe se nós somos socialistas ou capitalistas. O Brasil fica nessa dicotomia. Então, o tamanho do Estado ele é muito inchado. E cada vez que se fala nisso, meu Deus do céu, a esquerda defende, todo mundo briga, né? Que a gente não quer mexer em direito adquirido, mas tem que enxugar, porque é inconcebível que um governador fique 4 anos no governo e se aposente pro resto da vida com salário integral. Agora mudou, depois de muitos anos. Então, deputados, senadores, 8 anos de mandato, vencido o prazo dele de aposentadoria, ele vai usufruir o resto da vida do salário integral. E juízes ganhando 150 mil por mês, depois de aposentado. Mas essa estrutura, a gente vê, a estrutura do Supremo Tribunal Federal é uma coisa que não acontece em lugar no mundo nenhum. Quer dizer, é muito luxo, é muito dinheiro, é muito assessor. Olha, parece que tem 250 jornalistas. 250 jornalistas, sabe onde? No Supremo Tribunal Federal. 250. Eu vi falar, Silvio,
Nós temos 150 pessoas no STF para servir cafezinho. Nada contra o cafezinho, né? Mais 150 pessoas. Nós temos uma figura assim, os deputados federais têm direito a ter 30 assessores. Eu sempre conto essa história. Tinha um amigo meu que era assessor de um deputado federal daquele estado. A função dele de manhã, na campanha, era levantar, pegar uma garrafa de chimarrão, a cuia e visitar as bases. Chegar na casa de um, só que ganhava 10 mil por mês, que nós pagávamos. Imagina 30 assessores por 503 deputados, estamos falando de 15 mil pessoas que não fazem nada. É verdade. E nós pagamos. Isso não tem cabimento. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui. Na verdade, deixa de viajar um pouco, né, para estar mais presente aqui. Nós temos aí agora, até o final do mês, a entrega da declaração de imposto de renda, o acerto com o fisco, é uma coisa importante. Vamos ver se trazemos o Celso aqui antes disso também. Obrigado pelos esclarecimentos por enquanto, tá bom? Eu que agradeço. Também prazer estar ao lado do Vilmar. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo e o Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria ali na Alberto Bins, 325, nono andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados e consultoria jurídica gratuita. Se você ainda não é associado da Cooperpua, então está perdendo. Vai lá e se associe que vai ter todas estas vantagens. Vilmar, meu parceiro, temos hoje uma convidada aqui, bailarina, coach. Você já foi bailarina ou não? Como o Daniel Olha, já foi bailarino. Eu tentei, mas não tem jeito, porque o Durango Kid baixou aqui e não saiu mais. O Daniel tem jeitinho, o Daniel já foi bailarino, quer voltar agora à atividade. Mas o Daniel por isso tem que corpo bailarino e toureiro espanhol. Não, olha! Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então a Cadica está aqui conosco, Cadica Costa, prazer em tê-la aqui, Cadica. Grande prazer, grande atividade, estava com saudade de vir ao programa. Mas a Cadica tem tantos eventos, vive em Gramado, em vários eventos para cá e para lá, né? Pois então, tiveram vários eventos, aí eu me impossibilitou de estar aqui. Mas estava com saudade, estou aí de novo. Qual é o tema de hoje da tua participação? Hoje, Silvio, eu gostaria de falar sobre questionar aí as pessoas, para elas se questionarem em casa qual o desejo delas, qual o projeto número 1 que está aí na tua mesa, assim, para agora na tua vida, que seria uma prioridade número 1, que seria um grande sonho, algo que tu queres fazer mesmo neste momento agora da tua vida. Então eu peço para as pessoas se questionarem disso, né? Porque às vezes é legal a gente se traçando cobrar, novos... se cobrar também, né? Sim, se cobrar.
Então, e depois, como uma segunda pergunta que eu lanço, quais são, então, aqueles desafios maiores que tu está encontrando que estão te impossibilitando, talvez algumas pedras aí no caminho? O que está te impedindo de alcançar isso que tu deseja agora? E questionar isso mesmo. Peraí, o que eu estou fazendo? O que não está me deixando chegar lá? Né? Ou então, poxa, eu já fiz isso e não deu certo. O que eu já fiz que não deu certo? O que eu já fiz que deu certo? O que estaria me impedindo nesse momento agora? E aí eu lanço um convite que eu gostaria de entrevistar. Se essa pessoa, seja homem, seja mulher, né, tem interesse de me responder essas perguntas pelo meu WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Cadica? O WhatsApp. Eu vou dar um que o outro eu esqueci, tá? Eu tenho 2 WhatsApps, então, 996543880, esse é o meu pessoal, esse eu sei decor. O meu profissional eu te dei aí, vai estar na tela aí também, tá? Esse outro de preferência, né? Porque senão mistura lá as conversas, né? Então, vamos WhatsApp. colocar o de preferência aqui, que é o 9968-34789. 9968-34789. Eu acho que é esse que tu me passou. É esse, 996834789. Acho que eu lembrei. Isso aí. Então é isso, eu convido para quem quiser aí dar uma olhada na sua vida, dar uma conversada comigo, porque às vezes a pessoa já tem sucesso até na vida, mas ela não está cuidando de certas áreas da sua vida em geral, né? Já é até uma pessoa que já está alinhada com seu propósito, gosta daquilo que faz, mas ainda sente que precisa se organizar melhor, que está deixando outras áreas aí. E é o caso do nosso parceiro Govinati, que está meio perdido por aí, né, Govinati? Pois é, então, eu estava ouvindo atentamente o que a nossa querida convidada está colocando e eu estava pensando exatamente nisso, Silvio. Tá? Quando o Silvio me fez esse belo convite de participar com ele aqui, na verdade foi uma guinada e é um novo desafio, não é? E a gente fica pensando assim, puxa vida, mas mais um desafio, é um objetivo a mais, tem transposições, tem barreiras, tudo tem barreiras, não é? Mas a gente tem que ter também aquela coisa assim da confiança em si e da vontade de fazer. Isso é bacana, isso que ela desperta, que ela desperta nas pessoas. É isso aí, confiança em si e vontade de fazer. São 2 coisas muito importantes para aquelas pessoas que vão adiante, né, nos seus objetivos. E não tem idade, né? Não tem idade, porque às vezes a pessoa já se aposentou mesmo, né, e tá ali. Tá, mas se ela confia nela, ela já fez 1000 coisas na vida e tem vontade de fazer algo, como tu disse, tem vontade de fazer, quais são os teus sonhos? A pessoa às vezes quer viajar, quer desfrutar mais, só adquiriu e agora quer usar isso melhor do que daqui a pouco não aproveitar a sua vida e deixar o que tem para os outros. É verdade. Vamos repetir o telefone aqui, ó. 9968-34789, tá? Isso, tá no vídeo aí para vocês. Que eu acho uma boa pedida, né, para você que de repente está nessas indefinições, né, e quer realmente traçar o rumo e seguir esse rumo, né? É isso aí. Vida. E outras pessoas também, Silvio, não se conhecem muito bem ainda. Não se alinharam ainda, tipo, tão perdidas mesmo. O que eu vim fazer nesse mundo, né? E quando a gente se autoconhece profundamente, a gente começa a se dar conta daquelas coisas que nos fazem esquecer das horas. Aquelas coisas, aquelas atividades que tu faz, que tu esquece do tempo, que tu perde as horas, né? E que tu te entrega de corpo e alma. Então, aprender a se sintonizar com isso e se conhecer melhor, saber o porquê que eu faço o que eu faço, o que é importante para mim. Isso tudo é muito fundamental para a gente se alinhar com quem a gente é, para ser feliz diariamente. Em resumo, repetindo o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? Começa por aí, né? Tem que se conhecer a si próprio. Cadica, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito. Tá legal. Muito obrigada.
Olha, nós vamos agora ao espaço do movimento de valorização da contabilidade, que sempre traz assunto importante aí deste movimento que busca valorizar justamente um segmento importante da nossa sociedade. Vamos então ao espaço do Movacom. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento e a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais do Movacom. Meu nome é Cristiano Buchor, eu sou contador, pós-graduado em Controladoria e Tributário e faço parte do Movacom. Hoje falaremos sobre obrigações acessórias e o custo de conformidade. É um tema que inquieta empresários e contadores e é necessário que nós possamos destacar alguns pontos que são relevantes sobre esse tema. Tem por objetivo apurar, fiscalizar e arrecadar o tributo. Tá? Elas podem variar entre regimes tributários, a exemplo do lucro real, do lucro presumido, simples e hoje em dia o MEI. Podem variar também sobre as competências. A exemplo disso, temos o ICMS, que é G estadual, e também podem variar pelos tipos de atividade. Podem variar também por períodos. São obrigações compulsórias que decorrem da legislação tributária e mesmo que estejam dispensadas da obrigação principal, as empresas não necessariamente estão livres de cumprir a obrigação acessória. Ou seja, mesmo que esse tributo não tenha que ser pago, ele tem que ser declarado. Não temos como falar em obrigações acessórias sem falarmos em custo de conformidade. E neste sentido, eu preparei algumas informações que eu considero relevantes para o tema. Estima-se que no Brasil sejam gastos um tempo em torno de 2.000 horas ou 60 milhões ano com obrigações acessórias. Isso são dados do Banco Mundial. Estudos também apontam que no Brasil, nos últimos 30 anos, se editou em torno de 5,9 milhões de normas. Isso dá uma média de 774 normas editadas por dia útil. Em matéria tributária, isso ainda é pior. Fica uma média de 1,9 normas hora, dia útil. Isso torna um custo muito elevado. Estima-se que no Brasil também tenhamos aproximadamente 63 tributos e 97 obrigações acessórias, das mais variadas e redundantes. Caro telespectador, somos severamente críticos quanto às inúmeras e excessivas obrigações acessórias existentes e destaco alguns motivos pelos quais o enorme tempo que tem se gastado com o tratamento dessas informações, a inexistência de padronização dessas informações, a clara redundância existente dentre essas informações e entre as obrigações prestadas, o esvaziamento da finalidade fiscalizatória dessas declarações, passando a ser utilizado como fonte de receita, simplesmente visando a imposição das multas, sem contar o emaranhado de normas tributárias a serem interpretadas para que sejam cumpridas essas obrigações. Soma-se a isso, senhores, a omissão dos conselhos sobre o enfrentamento ao tema. As reiteradas promessas de desburocratização que vêm sendo feitas ao longo dos anos. E é necessário que se registre. Não somos contra a tecnologia, evoluções, melhorias, modernização e melhoramento dos controles internos informativos. Muito pelo contrário, somos favoráveis. Porém, isso deve ser feito de forma racional, razoável e padronizada. Atualmente, o profissional da classe contábil assiste um movimento de hipervalorização de obrigações acessórias. Exemplo disso é o E-Social, a FD-Renif, a DCTF-Web, o Bloco K e consequente desvalorização da contabilidade. Infelizmente, assistimos isso por uma omissão do CRC, do CFC e das entidades representativas, a quem deveriam zelar pelas nossas prerrogativas profissionais, pois somos profissionais de contabilidade que traduzem e intermediam essas relações entre o fisco e os contribuintes. E para finalizar, eu convido a todos para que continuem esse debate. Peço que nos adicionem nas redes sociais do Movacom, onde o contraditório sempre será bem-vindo. Gostaria de lembrar que o Movacom é um movimento sem partido, sem chapa, sem CNPJ, não temos hierarquia e isso nos dá liberdade para conversarmos abertamente e debater sobre diversos temas que inquietam a nossa classe. Com isso, nós buscamos ações, propostas, valorização e a proteção da nossa tão importante classe profissional. Um fraternal abraço, um muito obrigado.
Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana para todos vocês. Semana que vem um novo encontro. Até lá.